Compreenda a energia do dinheiro. Esse é o tema da nossa live de hoje, nas nossas bombas de sementes de amor incondicional. Como estamos, cada um e cada uma? Aqui é Lila Cassim, instrutora e terapeuta de Theta Healing. Todas as manhãs, durante a semana de segunda a sexta, a gente traz essa energia do Theta Healing de maneira gratuita aqui no nosso Instagram, né? Muito inspirada nas bombas de sementes, que é uma ferramenta de reflorestamento natural utilizada aí na agroecologia. Então, inspirada nessa ferramenta, a gente traz as bombas de sementes de amor incondicional, que nada mais é do que a gente conversar um pouco sobre um tema, trazer energia do Theta Healing, trazer energia de transformação, né? Trazer energia do divino, estar cada vez mais firmes e centrados em nós mesmos e começar um dia mais abundante, um dia mais gostoso, um dia cheio de inspiração. Certo? Então a gente vai essa semana toda falar sobre dinheiro, mas não somente sobre dinheiro, mas também de propósito, né? Sobre a energia do dinheiro como suporte de você cumprir um propósito na sua vida, né? De suporte nas suas missões, aí nos seus desejos, no seu sonho, né? Dinheiro como suporte para cumprir o seu propósito. Então esse vai ser todo o nosso tema da semana, de bombas de sementes de amor incondicional, em homenagem ao nosso primeiro manifeste, a nossa primeira festa de manifestação, que vai acontecer essa semana, dia 5 de agosto, né? O manifeste Dinheiro com Propósito. Então, essa semana vai ser toda em homenagem a esse momento bem especial, em que a gente de fato vai manifestar dinheiro, abundância nas nossas vidas, para nos dar suporte para todos os propósitos que a gente tem, aqueles mais alinhados com a nossa alma. Então hoje a gente vai falar sobre compreender a energia do dinheiro, amanhã a gente vai falar um pouco sobre propósito, né? Como se alinhar com o seu propósito. Na quarta-feira, então, a gente une esses dois temas, o dinheiro e o propósito. Na quinta-feira a gente vai ter uma conversa aqui com uma aluna minha, muito querida, que saiu de uma situação complicada com relação ao dinheiro, né? E hoje vive em prosperidade. Então a gente vai ver como foi que ela utilizou o Theta Healing, enfim, para transformar essa energia, né? Sair dessa situação de dificuldade financeira para uma situação de abundância e de leveza e de alegria, enfim, porque não é só o dinheiro que ela manifestou, né? Ela manifestou, na verdade, uma vida com propósito, com suporte e com dinheiro também. E na sexta-feira a gente vai fazer leituras intuitivas aqui, gratuitas, 3 leituras intuitivas. Então, se você está no nosso grupo do WhatsApp, você já recebeu essa programação. A gente está enviando toda segunda-feira já a programação completa das nossas lives para você ficar por dentro, se programar bem direitinho. Então, para você participar do grupo do WhatsApp, é só você entrar em contato com a equipe, salvar o número da equipe no seu celular e dizer que você quer, né, participar do grupo do WhatsApp e assim ficar por dentro de todas as nossas notícias, certo? Como estão vocês essa manhã? Como é que foi participar da roda de cura? Quem é que estava na nossa roda de cura de sexta-feira? Vocês gostariam de compartilhar um pouco? Enquanto vocês trazem aí, né? Como é que vocês estão? Compartilhar alguma coisa da roda de cura. Eu vou trazer muito amor incondicional do divino para nós, para nosso corpo, nossas mentes, nossa alma, nosso espírito, tudo que somos. Abençoa, fonte divina, todo o nosso dia de hoje, com muito amor incondicional. Sou para você, digita assim aqui. Se autoriza que Deus traga para você que a energia da abundância é possível para você. Se for para você, digita assim aqui, nossos primeiros downloads dessa manhã. Eu aceito a energia da abundância, eu compreendo a energia da abundância, eu sei como aceitar a energia da abundância na minha vida, em tudo que sou. Se for para você, digita assim aqui.
A gente vai conversar sobre dinheiro. Alguém está falando aqui, né, sobre a roda de cura que foi ótima, forte, bonita, que estava lá, que foi ótimo. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu também gostei bastante. Bem, para quem não sabe o que é Theta Healing, então só algumas breves explicações. Theta Healing é uma técnica de transformação energética. Ela transforma nosso campo através da energia da fonte criadora de tudo que é, da fonte de amor incondicional, que algumas pessoas chamam de Deus, outras chamam de orixás, outras chamam de... Enfim, existem diversos nomes, mas é essa energia que a gente pede para que venha diretamente dessa fonte para nós. Então, a transformação é muito rápida, muito fácil. Você pode receber essa transformação durante as nossas lives. No entanto, você precisa dizer sim, por causa da lei do livre-arbítrio. Então, é muito importante que você digite sim aqui toda vez que a gente faça uma proposta. Certo? E assim você recebe essa transformação em você instantaneamente. Ok, gente? Então, vou falar sobre dinheiro, mas eu gostaria de relembrar um pouco sobre o que a gente conversou naquela quinzena do corpo humano, o que a gente conversou principalmente quando a gente falou de esqueleto. Eu vou unir aqui um pouco pra gente esses conhecimentos do curso de Anatomia Intuitiva, também os conhecimentos do curso de Manifestação em Abundância, é um curso de Theta Healing, um curso mais avançado de Theta Healing, né, uma especialização. Eu sou instrutora dos dois cursos, tanto do curso de Manifestação em Abundância quanto do curso de Anatomia Intuitiva. E também vou trazer algumas pinceladas durante a semana do curso de Relações Mundiais, porque tudo isso está conectado com o tema dinheiro com propósito, né? Então a gente vai falar de dinheiro hoje, amanhã a gente vai falar de propósito, na quarta-feira dos dois. Enfim, eu vou trazer esses conhecimentos como suporte para a gente falar de dinheiro hoje, de propósito amanhã e daí por diante. Ok, gente? Então, no curso de Anatomia Intuitiva, no dia de esqueletos, quando a gente vai trabalhar esqueletos e tudo que se relaciona a esqueleto, né? Tanto o esqueleto saudável quanto o esqueleto adoecido ou o esqueleto em desequilíbrio. Eles vibram em energias semelhantes, porém de maneiras diferentes. Então, e a energia do esqueleto, que é o suporte do nosso corpo, né? É o esqueleto que nos deixa de pé, é o esqueleto que vai sustentar todos os órgãos do nosso corpo, inclusive a pele, que vai sustentar toda a nossa carne, e quando eu falo de carne, eu estou falando de músculos. Então, o esqueleto ele vai sustentar nossos músculos, ele vai sustentar todos os tecidos dos nossos órgãos, todos os tecidos dos nossos sistemas. Ele é, de fato, o sustento, né? Então, a gente tem aí no esqueleto uma conexão muito grande com o primeiro plano da existência. O primeiro plano da existência no Theta Healing, que a gente diz, são os minerais. Então, o esqueleto ele é formado, ele é todo mineralizado, né? Por exemplo, eu estou conversando com vocês agora e vocês estão vendo parte do meu esqueleto, que são meus dentes, né? Isso é parte do meu esqueleto, isso é parte do meu sistema ósseo. E olha só, nossos dentes, eles são mineralizados, eles são duros, não é? Duros, firmes, mineralizados. Na realidade, o osso não é tão duro quanto a gente pensa. Ele também tem enfim, ele também é maleável, ele não é tão duro assim. Mas ele é altamente mineral. Então, nosso osso ele é feito de muito cálcio, né? Ele é feito de pó. Ele é feito literalmente da terra, né? De toda essa energia, de todos esses minerais que tem na terra. Ele de fato é o que a gente diria de o elemento pó, né? O elemento terra. Se a gente pensa os 4 elementos em nós, né? O osso é o elemento terra, né? Ele é o elemento pó. Ele, de fato, são os minerais que tem na terra, né? Então, quando a gente fala de 4 elementos, o esqueleto ele representa esse primeiro elemento, né? O elemento terra e os minerais, né? Essa parte mais rígida e mais firme do nosso corpo. E então, o que a gente pensa quando a gente pensa em terra? Primeiro, a gente pensa em suporte, não é? O planeta Terra e toda a Terra dá suporte para todo o resto, assim como o nosso esqueleto é o suporte do nosso corpo. Então, a gente sabe que está aqui, né, ancorado nesse lugar chamado Terra, e a gente se sente seguro na Terra.
Não tem aquele ditado, né? Da terra não passa, do chão não passa. E exatamente, esse ditado ele traz essa sensação pra gente de segurança, né? Porque de fato, enquanto eu estou aqui sustentada na terra, eu estou segura, eu me sinto segura aqui. Meu esqueleto caminha aqui em segurança. Meu esqueleto nesse momento está sentado nessa cadeira e essa cadeira está em cima do chão. E esse chão, então, dá suporte para a cadeira e a cadeira dá suporte para mim. Então, falar de esqueleto é falar de suporte. E falar de suporte é falar de dinheiro, né? Então, é o dinheiro aqui na nossa vida prática que vai representar essa energia do suporte, do apoio. Então, estamos aqui, né? Eu apoiada na cadeira, meu celular apoiado no tripé, o tripé apoiado na escrivaninha, a escrivaninha apoiada no chão, né? E vocês também, em última instância, estão apoiados no planeta Terra, na Mãe Terra. Então, falar de apoio e de suporte é falar de dinheiro. Então, o dinheiro ele é sensacional, ele é ótimo, ele é essencial para que a gente cumpra nossos propósitos. Eu aqui estou cumprindo um propósito de compartilhar a energia de amor incondicional com você. Esse é meu propósito nesse momento e eu recebo suporte para isso, né? Eu tenho aqui uma cadeira, eu tenho um celular, eu tenho uma internet que eu pago com dinheiro, eu tenho um celular que eu comprei com dinheiro, eu tenho um tripé que eu comprei com dinheiro, uma cadeira que eu comprei com dinheiro, não é isso? E vários outros detalhes aqui. E o dinheiro foi quem me deu o suporte. Foi através da energia do dinheiro que eu tive, então, todas essas ferramentas para agora estar cumprindo o meu propósito, nesse momento, nessa manhã com você, que é distribuir sementes de amor incondicional. Esse é o meu propósito com você e eu recebo, então, o dinheiro para isso. Então, falar em suporte, em dinheiro, também é falar numa energia de vibração de realização. Vejamos, vamos olhar para o corpo humano, né? O corpo humano, ele vai realizar coisas. Eu estou aqui mexendo as mãos, estou mexendo minhas mandíbulas, não estou piscando os meus olhos, né? Mas tudo isso acontece, tudo isso está acontecendo porque há um movimento, uma energia de realização, né? Esse movimento ele é também provocado pelos esqueletos, né? Os esqueletos unido com os músculos, que é a força, né? Então, mas é o esqueleto, então, que faz esse movimento. É a nossa energia de realização. Então, falar de suporte e falar de propósito é o dinheiro aliado às suas ações e vice-versa. São suas ações aliadas ao dinheiro, para que você, então, cumpra outros propósitos no mundo. Tanto os seus propósitos divinos, que é aquilo que a gente chama de tempo divino, e amanhã a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre tempo divino, propósito divino. Mas seus propósitos todos no mundo, se você acorda de manhã e quer escovar os dentes, esse propósito de escovar os dentes precisa do suporte, precisa do esqueleto, da pinça dos seus dedos, é ou não é? Precisa que você tenha uma escova de dente, para que você tenha essa escova de dente, você agiu antes, você teve ações, você gerou dinheiro e o dinheiro comprou essa escova de dente. É ou não é assim? Então, falar de dinheiro, e aí eu trouxe hoje o tema compreendendo a energia do dinheiro, que é para a gente entender que o dinheiro é uma coisa, sim, muito boa, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa quando ela está alinhada, principalmente com seus propósitos. Não é isso que eu quis dizer, né? Não tão boa. Na realidade, o dinheiro não é uma energia nem boa nem má. Ele é uma energia de acordo com a sua intenção. Se a sua intenção é uma intenção boa, uma intenção de propósitos, então, ótimo. Se a sua energia interna for energia de cumprir coisas ruins, como corrupção e essas coisas, então o dinheiro aí não é tão legal. Então, falar de dinheiro é falar de qual é a minha intenção, quais são os meus propósitos, meus projetos com relação ao dinheiro. Isso é que vai fazer com que a energia do dinheiro seja algo que eu entenda como bom ou não bom. É a partir da minha intenção, certo? Então, o dinheiro é essa energia que dá o suporte, que dá apoio nos seus projetos, que te faz viajar, que te faz ter aula, que te faz adquirir conhecimento, que te faz fazer os cursos, que te faz comprar suas roupas, comprar seu sapato, comprar seu creme de cabelo, pagar a escola do seu filho. E tudo isso é o seu suporte para a vida. Então, dinheiro é uma coisa assim, boa, importante e necessária no sistema que estamos vivendo, certo? Então, para a gente compreender um pouco da energia do dinheiro.
Eu vou trazer alguns downloads também. Se vocês tiverem perguntas até aqui, eu vou abrir espaço para vocês responderem, porque logo em seguida eu vou trazer o suporte do curso de Manifestação e Abundância pra gente, certo? Tá todo mundo bem até aqui? Como é que você está entendendo? Tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa aqui pra gente sobre tudo isso que a gente conversou aqui com relação ao suporte? No curso de anatomia intuitiva, a gente vê mais detalhes com relação ao dia dos ossos, que diz respeito ao dia do dinheiro também, né? É no curso de anatomia intuitiva que a gente tanto olha questões de ossos quanto questões de dinheiro, porque estão ligadas. Então, a gente tem muitas crenças com relação ao dinheiro nesse dia, e também muitas crenças com relação à nossa conexão com Deus, porque é o crânio, esse osso hiper mineralizado, né? Inclusive, a nossa cabeça é a parte mais mineralizada do nosso corpo. Comparado com o resto do corpo, né? Então, é justamente o crânio, né, que faz essa conexão direta com o sétimo plano, que a gente chama até de sétimo plano, que é a energia do divino, né? Então, a gente se conecta através desse chakra aqui, desse chakra da coroa, literalmente a partir do nosso crânio, né? Que aqui o pessoal chama, antigamente isso aqui, o pessoal chama de moleira, até hoje chama de moleira, né? Essa parte mais molinha aqui da nossa cabeça, que vai endurecendo à medida em que a gente vai tomando consciência no mundo, não é? À medida que a gente vai amadurecendo e nossa consciência vai ficando mais firme no mundo. Então isso aqui vai mineralizando mais, que é para dar mais suporte ainda no nosso contato com o divino. Então nesse dia também a gente vê crenças com relação a Deus, com relação à fé, com relação à sua conexão com o divino, dúvidas com relação a Deus, né? Dúvidas com relação à sua própria fé. Muitas crenças com relação ao suporte, dinheiro, pai, porque o pai, essa energia do paterno é a energia do mover, né, do se movimentar, a energia da ação, a energia do masculino. Então, questões de paternidade a gente também vê nesse dia, de masculinidade, da energia do masculino e daí por diante, certo? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, tirar uma dúvida? Como lidar com a desigualdade social e o capitalismo por trás? Isso é algo que me traz culpa. A gente vai falar sobre isso, então, com essa provocação de Mari, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente for falar do curso de Manifestação e Abundância. E eu quero dizer para você, Mari, que você não está sozinha nessa. Eu liberei muitas crenças sobre isso também, certo? Quando eu estava olhando minhas questões de dinheiro, eu tinha muitas questões contraditórias com relação ao dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro e me sentia culpada porque os outros não estavam ganhando. Isso gerava um conflito em mim, isso refletia também na minha renda, claro, né? Então, eu vou conversar com isso daqui a pouco, tá bem? Com todos vocês. Como foi que eu superei essa dualidade interna, certo? Regina está dizendo que pergunta importante, é verdade. Muitos de nós têm essa questão. Eu também tive essa questão, vou compartilhar com vocês, tá? Mas eu superei isso. Vocês autorizam que sejam trazidos para cada um de nós, que é seguro que você viva em plenitude, em assertividade com você mesma, que você já sabe como ser assertiva e plena com você mesma, que você já sabe como manifestar a assertividade no mundo, como ser assertiva, como trazer o melhor e o mais belo do mundo para você, que é seguro que você merece, já é assim agora, se for para você, diga assim aqui. Vocês autorizam que sejam trazidos para cada um de nós qual é a sensação de viver sua vida em misericórdia com você mesma. Mas misericórdia numa perspectiva mais elevada, numa perspectiva de Deus, numa perspectiva de luz, que é seguro para você ser misericordiosa com você mesma. Se for para você, digita assim aqui.
Bem, quero lembrar para você que a gente vai ter nosso workshop, né? Nossa primeira festa de manifestação, nossa primeira festa de manifestação, nesse sábado de manhã às 9 horas, e vai ser justamente esse tema, manifeste dinheiro com propósito, né? Vai ser maravilhoso para a gente abrir aí o mês de setembro, que é um mês que lembra para a gente tanta prosperidade. Aqui em João Pessoa, em setembro, começa o florescer dos ipês amarelos, né, que lembra pra gente a primavera. Toda primavera a gente tem ipês amarelo no centro da cidade. No centro da cidade, gente, fica uma chuva amarela, de flores amarelas, né? Então, a lagoa, né, que é o parque, nosso parque, que fica na lagoa, né? No centro da cidade a gente tem uma lagoa bem grande e tem um parque ali, né, lindo, um parque lindão, super florido, super verde, cheio de palmeiras, cheio de brinquedos, né? Cheio de brinquedos de madeira e enfim, cheio de crianças quando não está na pandemia, né? Então, esse parque lindo, ele fica todo amarelo. Isso me lembra muito o amarelo do poder pessoal, né? Dessa energia de manifestação de dinheiro também, né? Então, os ipês amarelos, eles cobrem toda a terra, assim, ó, o parque inteiro, as flores ficam todas amarelinhas, e com a chuva, muita gente vai para lá tirar foto, filmar, fica uma chuva de flores amarelinhas, né? Então, essa é a riqueza da primavera, né? Da cor de ouro, literalmente. Então, muito pensando, né, nessa primavera, nessa energia de florescer, nessa energia de prosperidade, que a gente trouxe esse tema, então, para iniciar nosso manifesto Dinheiro com Propósito em setembro, lembrando pra gente que a primavera tá chegando. O povo tá compartilhando aqui, né? Que é lindo, é lindo. E essa coisa dos ipês, né? É muito, muito interessante, porque no sertão o nome dos ipês amarelos se chama pau-pereira. E aí o Luiz Gonzaga, ele tem 2 canções falando do pau-pereira. As pessoas cantam as canções de Luiz Gonzaga, né? Aqui em João Pessoa, ele fala do pau-pereira, mas a gente não associa de que são os ipês amarelos, porque aqui na capital a gente chama de ipês amarelos, mas são os pau-pereiras, né? Ok, abundante em todo lugar, inclusive no sertão. Vocês autorizam que sejam trazidos para cada um de nós qual é a consciência do divino com relação ao dinheiro. E tudo que você aprendeu sobre dinheiro até aqui, que não é compatível com Deus, que isso seja cancelado de você, resolvido, enviado à luz. E Deus traga para você a verdadeira compreensão do que é o dinheiro, da energia do dinheiro, do merecimento do dinheiro, da riqueza na perspectiva mais elevada. Que você aceita riqueza, que você aceita ter dinheiro em abundância, ter renda farta, renda boa para você. Que você já sabe como cocriar a melhor renda possível para você. Sem ambição, sem frustração, mas a melhor renda possível para você na perspectiva do Criador. Se for para você, digita assim aqui. Que é possível, que você merece a melhor renda possível. No curso de Manifestação e Abundância, a primeira crença que a gente olha, o curso de Manifestação e Abundância é um curso de especialização do Theta Healing, né? Quando eu falo especialização do Theta Healing, são todos os cursos que vêm depois dos 3 cursos básicos. A gente tem 3 cursos básicos no Theta Healing, que é o curso DNA avançado, o curso DNA básico, o curso DNA avançado e depois o curso aprofundando no Digging. E o Digging é uma ferramenta de liberação de crenças raízes. Esses 3 cursos, eles são super importantes para você ficar treinado na liberação de crenças raízes, porque a partir de então você vai ter os cursos de especialização. E cada curso de especialização você vai liberar muitas crenças. Por isso é tão importante você ter treinado bastante liberação de crença raiz aqui nesse curso Aprofundando no Digging.
O curso de manifestação e abundância, por exemplo, você vai liberar mais de 100 crenças limitantes sobre dinheiro, mais de 100. Né? Vaiana traz 100 crenças limitantes e eu sempre trago mais crenças, né? Faço leitura nos alunos para liberar mais crenças personificadas, digamos assim, né? Crenças personalizadas neles. Então, são muitas crenças com relação ao dinheiro que a gente traz a nível inconsciente nesse curso de manifestação e abundância. A gente olha para todas elas para liberar cada uma delas, além de várias dicas com relação à manifestação e dinheiro. A primeira crença do curso de manifestação e abundância é a crença assim: sou vítima da doença da ganância. Né? A gente faz o teste energético e a gente pode identificar se tem essa crença. Sou vítima da doença da ganância. E eu observei que quando eu tinha essa crença, né? Eu liberei nesse curso. Mas quando eu percebo que outros alunos meus têm essa crença, eles estão vibrando muito numa culpa com relação ao capitalismo. Quando eu começo a liberar crenças, eu vejo que por trás tem isso. E por quê? Por que a gente traz essa culpa com relação ao capitalismo? Por que o capitalismo tem coisas que a gente não gosta? Coisas que a gente não gosta, gente, é o que o ser humano criou a partir das suas crenças limitantes. Antes do capitalismo, a gente vivia, então, um sistema feudal. Um sistema feudal era um sistema que havia um imperador, um império, um reino no centro, né? Quem estava nesse reino e era protegido por esse reino era a nobreza, e todo o resto que sobra era para servir ao reino, por isso chamados servos. Numa relação de alta exploração, numa relação de imobilidade social, numa relação de rigidez social, de castas severas e sem lei, que era a lei que predominava, era a lei do rei, a partir da subjetividade do rei, né? A partir do que o rei pensava, do que o rei queria, era uma coisa sem ordem, sem organização, era uma governança imperialista, altamente imperialista e rígida. E eram leis que eram apoiadas, então, por uma religião, explorando a fé das pessoas, né? Essa religião, quando a gente vai pensar, por exemplo, a Europa era a religião católica, não é isso? Então, isso predominou por muito tempo e antes do feudalismo existiam, então, outros sistemas econômicos igualmente de exploração, de centralização e de exploração. Quando começou a surgir os burgos no período feudal, né, ao redor do feudo começou a surgir os comerciantes ali, algumas pessoas que começavam então a praticar comércio, né, o início do comércio, que é quando surgem então os burgos, né, quando surge então a burguesia, essas pessoas que então iam ter fatura para si, não só para o rei. Então eram pessoas que iam faturar, mas não somente para servir ao rei, né, e não somente para servir a nobreza, mas também para pegar uma diferença ali, a diferença entre dar ao rei, dar à igreja e uma sobra, um pouco a mais, ficar para si, para a sua sobrevivência. Eram pessoas muito pobres e altamente exploradas. Era assim que surge a burguesia. É ou não é? Um pouquinho de história, né? Nossa aula é ótima. A gente fala de Tahine, fala de história. Então, quando surge então a burguesia, ela surge para sobreviver melhor. Né? Ela surge ela não surge somente para servir o tempo todo à igreja e ao rei. Ela começa então a burguesia a ter uma sobra, uma pequena sobra, a gente está falando de pessoas altamente pobres e exploradas, e aquela sobrinha, que foi chamada de lucro, ela então tinha uma vida um pouco melhor do que somente a sobrevida. Não foi assim que surgiu a burguesia? E, enfim, né? E a história se desenvolve, então surge o capitalismo e surge depois a Revolução Industrial e isso que a gente vive hoje. Tudo que foi criado, todos os sistemas que foi criado, né? Desde a antiguidade, desde o surgimento das primeiras cidades, lá no Egito Antigo, até os dias de hoje, foi criado a partir da mente humana. A mente humana é que cria coisas boas e ruins, porque a mente humana ela é dual, ela pensa de maneira dual. Quem faz o curso de Teta Healing no DNA básico, também no DNA avançado, vai entender melhor as crenças do quinto plano. Por que nossa mente é assim, né? São as crenças que a gente chama de crenças do quinto plano, né? As crenças duais, as crenças sempre entre bem e mal. Isso é bom, isso é mal. As crenças de julgamento. Nossa mente, ela funciona dessa maneira, né? Do que é bom e do que é ruim, a gente fica o tempo todo nesse jogo.
Então, nossa mente, ela cria coisas assim também, né? Tudo que a gente criou aí fora é reflexo da mente humana. Então, a mente humana cria coisas que são boas e coisas que são ruins. O sistema por si só não é nenhuma coisa boa nem ruim. Isso é meu ponto de vista agora, tá, gente? Depois de ter liberado muitas crenças. O que é bom e o que é ruim é o que a gente faz com isso. O dinheiro por si só não é uma coisa boa e nem ruim. O dinheiro é uma ferramenta de facilitar as trocas comerciais, as trocas de serviço. Mas a gente faz disso uma coisa boa ou uma coisa ruim. Né? O modo como a gente explora a natureza, por exemplo, né? Essa predação com relação à natureza é que faz com que a gente acredite que as coisas são ruins. Mas quando a gente, antes da gente, né, agir dessa maneira com a natureza, de maneira tão predatória, que a gente começa a desenvolver nosso saber, manipulando a natureza de maneira equilibrada, isso não era ruim. A gente manipulava a natureza, começou a desenvolver nossa tecnologia, começou a desenvolver a ciência, começou a desenvolver nossa mente, nossa consciência e começou então a manipular a natureza. Isso de maneira equilibrada não era ruim, né? Fazer uma caça de maneira equilibrada e justa não era uma coisa ruim, né? A agricultura, quando ela surgiu, que foi uma manipulação da natureza, a gente já começou a manipular a natureza daí, né? Fazendo agricultura, porque antes tinha somente... A vegetação ela só desenvolvia de maneira selvagem, natural e espontânea, de acordo com o equilíbrio das espécies. O que foi que o ser humano fez? Começou a surgir a agricultura, começou a juntar ali, a criar de maneira artificial uma espécie de vegetal que lhe servia, como o trigo, por exemplo. Né? Começou a criar o trigo, começou a se tornar, enfim, e esse é o desenvolvimento da humanidade. Então, isso por si só não é uma coisa ruim, mas quando a gente olha para a agricultura hoje, cheia de agrotóxico, né? Quando a gente olha para a pecuária hoje, do modo como ela está, a gente não gosta. Então, a culpa diz respeito muito a essas crenças que a gente tem interna de que isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Então, você pode simplesmente, eu digo simplesmente, não foi tão fácil para mim, tá? É simples agora, depois que eu superei tantas crenças limitantes, né? Contraditórias com relação a bem e mal. Mas você pode olhar para tudo isso e descobrir a verdade divina dessas coisas. A verdade divina da consciência humana, a verdade divina do que é a tecnologia, a verdade divina de por que o ser humano precisa ser coletivo. Por que o sistema capitalista ou outro sistema existe? Né? Não vou nem falar de capitalista, sistemas econômicos de modo geral. Existem porque o ser humano ele precisa sobreviver em coletivo, o ser humano é um sujeito coletivo. E a gente então vai desenvolvendo as economias de maneira coletiva. Então, às vezes parece que uma coisa surge boa e ela vai se corrompendo por causa da mente humana e não por causa da coisa propriamente. Né? A burguesia, quando ela surge, parece que ela surge como uma boa solução para uma situação de exploração. Né? Mas ela se desenvolve ao ponto de que entra num nível de corrupção. Assim é tudo que o ser humano criou, né? Inclusive as instituições religiosas, inclusive as instituições... coletivas de maneira geral, enfim, isso é a mente humana operando em tudo. Então, não sei se ficou mais complicado ou se facilitou, mas para descomplicar um pouco, vocês autorizam então que Deus traga a verdade mais elevada para nós, de qual é o nosso propósito aqui nesse tempo e espaço. De por que você quis vir aqui nesse tempo e espaço. De que você já sabe se conectar com o divino aqui nesse tempo e espaço. E ver a verdade de tudo que você quiser. A partir do divino e nesse tempo e espaço. Sem estresse mental, sem julgamentos desnecessários. E que é seguro você cumprir seu propósito alinhado com Deus, independente de qualquer coisa. Se for para você, digita assim aqui. Se autoriza então que essa crença, sou vítima da doença da ganância, que Deus mude isso dentro de você, cancele e resolva e traga para você a sensação mais elevada de ser filho e filha da fonte criadora, de ser amado e amada por Deus, de estar pleno com Deus, de ser uno com Deus. Se for para você, digita assim aqui.
Se você sente que tem muitas crenças limitantes com relação ao dinheiro, realmente eu te aconselho a fazer o curso de Manifestação e Abundância de Theta Healing. É lá que você vai se sentir mais liberada para manifestar muito dinheiro na sua vida. Dinheiro suficiente, mais do que suficiente, sem se sentir culpada e sem acreditar que a culpa é sua se tudo vai mal com os outros. Ao contrário, depois que você faz esse curso, você pode facilitar para as outras pessoas que também têm essas crenças limitantes, abrir espaço para elas de abundância, delas com elas mesmas. Então, a natureza ela está aí mostrando para a gente o tempo todo que Deus é abundante, que escassez, na verdade, é só uma criação da mente humana. A gente não precisa concordar com isso pela eternidade, né? A gente pode simplesmente liberar essas crenças de escassez, essas crenças de culpa, essa coisa da gente acreditar que se a gente tem vai faltar para o outro. Isso não é verdade. Existe ar e oxigênio para todas as pessoas. Todas as pessoas de maneira incondicional. Existe natureza, folhas verdes preenchidas de nutrição, preenchidas de ferro, preenchidas de cálcio, preenchidas de tudo que nosso corpo precisa de maneira abundante. A maior riqueza a maior riqueza da natureza está nas folhas verdes escuras. Isso tem abundância em todas as ruas. Em qualquer rua a gente vai encontrar folhas verdes escuras e qualquer pessoa pode ir lá e colher, mesmo sem precisar de dinheiro. Se você passa numa rua cheia de mangueira, aquela folha de mangueira é excelente para você colocar no seu suco verde. Tá cheia de minerais, é gratuita, tem abundância, né? Não tem como nenhuma crença de ganância de extrair todas as folhas de mangueira do mundo. Isso é abundante, é uma riqueza, tá para todos, né? Um exemplo disso são as punks, né? Que são as plantas não convencionais, né? Quem foi que disse que só as plantas de comer são aquelas que a indústria quer que a gente acredite? As plantas de comer e as mais abundantes, super ricas, tá em todo lugar. Tamarindo, por exemplo, né, que é uma fruta tão abundante no Brasil, dá em qualquer lugar, né? A indústria mal valoriza essa fruta, mas ela é a segunda mais rica em antioxidantes depois do limão. Ela é a segunda mais rica de vitamina C depois do limão. Então, vamos aprender a olhar para as coisas como de fato elas são, né? Olhando o seu verdadeiro valor, né? A riqueza está debaixo do nosso nariz, que é o próprio oxigênio que a gente respira e a gente não se dá conta. E isso é gratuito, é para todas as pessoas, independente de qualquer coisa. O que limita a gente é nossa mente, gente. Sabe? Às vezes é uma falta de conhecimento, às vezes é uma crença limitante que nos limita. Não é a natureza humana, não é a natureza nem tão pouco divino, ao contrário, né? Se a gente olha para a natureza, a gente vê cada vez mais abundância, cada vez mais abundância, cada vez mais abundância, abundância sem fim. Certo? Para todas as pessoas. Então, essa sensação de que se eu tenho muito vai faltar para os outros é uma tolice, isso é uma crença limitante, não se apegue a isso. Eu estou aqui respirando à vontade, eu não estou contando quanto oxigênio está entrando na minha narina, quanto de gás carbono está saindo, porque eu sei que tem mais do que suficiente para todos nós. E você também faz isso, certo? Então, nosso espírito, ele sabe a verdade das coisas, né? Nossa mente é que se engana, mas nosso espírito, ele sabe que somos abundantes. Né? Então, vamos parar de se enganar com isso, né? Classes sociais, ela é só mais uma ilusão mental, né? Pessoas muito ricas, de acordo com a nossa mente, têm sérios problemas de dinheiro também. Não é só porque a pessoa é rica que ela não tem problemas de dinheiro. O problema de dinheiro não está no quanto a pessoa recebe. Eu, de verdade, conheço uma pessoa que recebe um salário mínimo e se ela precisar de dinheiro agora, ela é tão organizada e está tão em paz com o dinheiro que ela recebe que se ela precisar de dinheiro agora, ela tem 20 mil reais de suporte para ela a mais, recebendo um salário mínimo e tendo 5 filhos, mãe solo. Então, e tem gente que recebe 20 mil reais e não tem R$1 quando chega no final do mês, né? Então não se trata, então a gente tem que mudar um pouco essa nossa compreensão do que é o dinheiro, né? E olhar para as classes sociais, olhando isso, porque isso realmente é uma ilusão, né? Não é, pode acreditar, não é como a pessoa se parece que diz a verdade sobre ela, né? Não é porque ela tá, sei lá, isso que a mente da gente diz, né? Essas ilusões comerciais. Diz, porque uma pessoa tem um carrão, ela é riquíssima, né? Às vezes a gente mede, a gente julga o quanto a pessoa é rica ou pobre através de um carro, ou através do transporte, ou através da casa, ou através da roupa. Isso é uma ilusão, né? Quem tá vivendo isso é que sabe a verdade disso, enfim. Não é quando eu falo da gente compreender a energia do dinheiro, eu não estou falando de compreensões ilusórias, eu estou falando de compreensões reais, para que a gente vibre em dinheiro de uma maneira real, não de uma maneira ilusória,
certo? Então, essa é a minha principal intenção quando eu trago pra gente, quando eu trago essa semana toda falando sobre dinheiro e propósito, né? Para que você compreenda a partir do divino e não a partir de ilusões, porque não é esse o meu interesse aqui nas nossas lives durante essa semana, certo? Meu interesse não é que a gente se iluda mais, meu interesse é que a gente se desiluda, que a gente olhe as verdades das coisas a partir da fonte. Tá todo mundo bem até aqui? Tá todo mundo bem com essa conversa? Quem perguntou com relação ao capitalismo, como é que está se sentindo agora, deu para dar uma relaxada. O indicado é você realmente fazer o curso de manifestação em abundância, tá? Para que isso seja trazido com clareza, liberando suas crenças, que aí vem a clareza realmente mental, né? Então, esse curso de manifestação em abundância, por enquanto, ele só é presencial, mas até lá você pode fazer os outros cursos do Theta Healing, né? O DNA básico, o DNA avançado, aprofundando no DIG, a gente oferece aqui de maneira online. Vai ter em setembro o DNA básico, em outubro o DNA avançado, aprofundando no DIG. E você já pode, então, partir para os cursos de especialização. A gente vai dar um curso de especialização chamado Anatomia Intuitiva em novembro, presencial em Recife, com toda segurança. Então, dá tempo. Mesmo que você não tenha o DNA básico, dá tempo de você fazer o DNA básico, o avançado, o DIG e ainda ir para a Anatomia Intuitiva em novembro. Certo? Manifesta e vem que vale a pena. Todo mundo dizendo que tá bem. Vocês autorizam que sejam trazidos para cada um de nós, que é seguro estar no mundo e viver bem, viver em plenitude consigo mesmo. Que você já sabe como estar no mundo e exalar, bem viver. Que você tem bem viver, que você sabe como conectar o bem viver também à energia do dinheiro e a outras energias compatíveis com o seu bem viver. Que o dinheiro faz parte do seu bem viver e tudo bem. E já é assim agora? Se for para você, digita assim aqui. Glaucia está compartilhando que o curso de manifestação e abundância deu muita clareza para ela. É verdade, né, Glaucia? Eu me lembro. Glaucia foi minha aluna nesse curso. Que quanto melhor você vive, quanto mais você vibra em bem viver, mais você inspira os outros no bem viver. Se for para você, digita assim aqui. Riqueza não é sobre quanto você recebe, né? É sobre o quanto você vive. Isso aqui é a riqueza. Ok, queridas. Como é que vocês se sentem depois dessa conversa, depois desses downloads? Compartilha aqui um pouco comigo. Então, saiba que essa semana a gente vai vibrar tudo em dinheiro com propósito. Amanhã a gente vai falar só sobre propósito. Quarta-feira a gente vai falar dinheiro e propósito. Quinta-feira a gente vai ter uma presença aqui de uma aluna minha, né? Que tem uma história bem interessante, bem inspiradora com relação a dinheiro. E as manifestações que ela vem fazendo, né? A situação que ela estava, uma transição da situação que ela estava, né? Que era uma situação não tão abundante para uma situação bem abundante que ela vive agora. Então, vocês vão conhecer essa minha aluna, ela vai ser bem inspiradora essa história, acredite, vai valer muito a pena. Então, quinta-feira é com ela e sexta-feira a gente vai fazer leituras sobre dinheiro. Então, quem estiver na nossa live de sexta pode ser agraciado com leituras. A gente vai fazer 3 leituras na sexta-feira com relação a dinheiro, para quem estiver presente na nossa live. E a partir dessas leituras a gente vai liberar crenças limitantes em todos nós, certo? Sábado a gente vai ter o workshop Manifeste Dinheiro com Propósito. Aí sim você vai manifestar, né? Você vai ter mais compreensões, vai liberar bem mais crenças e de fato vai manifestar. E eu te espero lá. Nossas inscrições estão abertas. Fala para todo mundo e um beijo no coração. Ai, foi muito bom. Brincou como se fez amarelo. Foi lindo. Ai, que bom. Um beijo no coração de cada um e cada uma. Te espero amanhã nas nossas bombas de sementes de amor incondicional. Linda semana para todos nós. Até!